Bora entender por que a China constrói tantas cidades fantasma. Esse vídeo aqui do canal Razão Econômica, que é um canal muito bom, então se inscrevam lá, vai nos explicar isso, bora nessa aventura. Desde o final dos anos 2000, o fenômeno das cidades fantasma na China vem sendo amplamente observados. Locais como Ordos, que foi planejada para comportar 1 milhão de pessoas, mas somente conta com 100 mil pessoas, a cidade de Tiaducheng, inspirada em Paris, que só... Meu Deus, tem até uma Torre Eiffel na cidade! Que isso? Bom, para dar o contexto aí, para quem não tá entendendo nada, a China constrói cidades extremamente grandes, com uma infraestrutura absurda, mas poucas pessoas moram lá. Então por isso que a gente chama de cidades fantasma, porque, por exemplo, tem prédios, moradias, infraestrutura para abrigar milhões de pessoas e tem tipo 100 mil. Você pensa, pô, por que isso acontece? Lembrando, a China não é uma economia plenamente de mercado. Apesar deles terem aberto muito a economia deles, o governo ainda interfere muito, principalmente no setor imobiliário, o que gera várias bolhas e várias bizarrices como essas cidades fantasmas. E é sobre isso que a gente vai ver nesse vídeo. Times Town, inspirada na cidade de Londres, e também se encontra praticamente vazia, não são exceções. Os caras estão fazendo a versão chinesa de todas as grandes cidades do mundo, é isso mesmo? Porque existem cerca de 50 cidades fantasmas ao longo de toda a China. Esses locais foram classificados assim devido ao seu baixo nível de ocupação, fazendo-as parecerem praticamente inabitadas. Mas por que esse fenômeno está acontecendo na China? É isso que vamos ver nesse vídeo. Até 1998, não existia mercado imobiliário na China. O governo chinês e as empresas estatais forneciam acomodação para a população e não havia compra, venda ou aluguel de casas. No entanto, o Partido Comunista Chinês decidiu em 1998 privatizar o mercado imobiliário e definiu a urbanização como uma estratégia nacional para estimular a demanda e tornar o mercado imobiliário um novo motor do crescimento econômico para a China, com o intuito de impulsionar a economia que havia se desacelerado devido à crise asiática ocorrida em 1997. Além disso, essa reforma... Eu queria entender por que construir prédio pra caramba é uma forma de potencializar a economia. Eu sei que não dá certo, que não é sustentável, a gente viu no próprio Estados Unidos isso acontecer em 2008, mas por quê? Por que construir prédio fomenta a economia? A reforma fortaleceu os governos locais, como províncias e cidades, que adquiriram maiores poderes administrativos sobre o planejamento urbano, como investimento em obras e serviços públicos, levando a uma maior descentralização dos gastos públicos. A partir da reforma de 1998, portanto, os governos locais passam a vender os direitos de uso da terra para a população e empresas imobiliárias. E dessa forma, a receita obtida com a venda desses terrenos passou a se tornar uma parcela muito grande de suas arrecadações fiscais. E sua importância aumentou ainda mais com o tempo. Nesse gráfico, por exemplo, temos a porcentagem que a receita com a venda de terrenos representou para essas 3 cidades. Então eles começam a inflar o mercado imobiliário artificialmente para que as pessoas e empresas comprem terrenos e eles arrecadem mais dinheiro. Por enquanto é isso que eu entendi. Portanto, são essenciais para que os governos locais tenham dinheiro para investir em projetos de infraestrutura e atingir as metas que são impostas pelo governo central para manter um forte crescimento econômico. Além disso, as províncias chinesas são proibidas de tomar empréstimos pelo mercado financeiro e, por isso, precisam se financiar por meio de um sistema do governo chinês, chamado de LGFP. E para obter esse financiamento, os governos locais usam as vendas futuras das terras como garantia para obter empréstimos. Putz! Em 2013, por exemplo, do total de dívida dos governos locais chineses, cerca de 40% usavam a venda futura das terras como garantia. As É um clássico, pago depois, vamos lá, me dá o dinheiro agora que eu pago depois. E aí eles vão ganhando grana. Esses chineses, portanto, desenvolvem o máximo de projetos relacionados ao mercado imobiliário
E mesmo que eles não vendam tudo no curto prazo, ainda vale a pena, pois eles serão tratados como receitas do futuro. E assim os governos conseguem obter crédito com a LGFP e bater as metas de receita de longo prazo estipuladas pelo governo. É uma maquiagem contábil, literalmente. Nesse sentido, muitas vezes esses projetos se concentram em construir residências ou outros ativos imobiliários. Cara, é tanta interferência do Estado na economia que eles geram, sei lá, uma desordem econômica, uma irracionalidade, porque a gente não mensura mais o custo com base no que as pessoas precisam, a gente mensura o custo com base nas regras estatais para financiamentos e construções e crédito completamente artificial. Então o dinheiro não está indo para onde ele deveria, para onde as pessoas estariam investindo, para onde as empresas estão calculando que seria o lugar correto. E não priorizam a industrialização e os serviços públicos da cidade, que são os setores que realmente vão gerar oportunidades de trabalho e aquecer a economia local. Nessa perspectiva, esse mau planejamento visando a venda das propriedades torna as áreas residenciais pouco atraentes para os possíveis moradores, devido à falta de emprego, e acarreta em uma urbanização artificial, contribuindo para gerar as cidades fantasmas. E vale ressaltar que por mais que a China apresente altas taxas de crescimento, apoiada por uma indústria que exporta para o mundo todo, um estágio-chave do desenvolvimento econômico é estabelecer as bases de um sistema financeiro eficiente, capaz de garantir segurança e proteção para as necessidades de poupança da população e investimento das empresas. No entanto, as instituições financeiras da China tiveram um desenvolvimento muito devagar e são caracterizadas por baixa transparência e credibilidade, controle de capital e pouquíssima regulação dos serviços financeiros. Isso, por exemplo, fez com que a Bolsa de Valores de Xangai entre 2001 e 2005 caísse pela metade, mesmo tendo o PIB do país dobrado no período, mostrando o caráter altamente volátil e especulativo da Bolsa de Xangai. Portanto, o mercado financeiro chinês é muito arriscado e oferece poucas oportunidades. Por isso, os chineses veem os investimentos em imóveis como muito mais seguro, atrativo e acessível, devido ao crédito barato estimulado pelo governo chinês. Estímulo de crédito, exato. Dessa forma, tanto as famílias como empresas preferem investir na construção de novas residências com objetivo financeiro, aguardando sua valorização para vender. O que é o estímulo de crédito? Basicamente, o governo facilita o acesso ao crédito caso você queira comprar um imóvel. Você vai lá no banco e pede um empréstimo. Bom, mas o que você vai fazer com esse empréstimo? Ah, eu vou fazer uma viagem. Putz, não vou te emprestar. Ah, eu vou abrir uma empresa. Putz, não sei. Não, eu vou comprar uma casa. Daí o banco pensa, mas daí eu coloco essa casa aqui como seguro, o governo tá estimulando. Não, tá, para comprar casa eu concedo empréstimo. Aí eles vão concedendo empréstimo, as pessoas vão comprando casa, porque é o que tá dando certo no momento, tá tudo valorizando, e vai criando um boom de especulação imobiliária criado pelo Estado. Nesse sentido, a alta procura de casas como investimento faz com que seus preços subam rapidamente. Porra, tem que comprar casa pra morar, não pra investir, porra! Mentira, isso não é uma verdade absoluta, mas se as pessoas estão comprando só casas pra investir, alguma coisa tá errada. Tanto que começaram a perceber a bolha imobiliária americana quando pessoas de classe média começaram a ter 4, 5 imóveis. Porra, como assim as pessoas estão tendo tantos imóveis? Porque tá todo mundo comprando pra vender pra alguém. Só que tá todo mundo comprando, uma hora não vai ter mais gente querendo comprar. Vai sobrar imóvel. O que aconteceu nos Estados Unidos? As pessoas estavam abandonando as casas porque elas não tinham mais dinheiro para pagar um empréstimo que concedia a casa e o banco ia lá e tomava. 2008, exato. Eles estão repetindo a façanha de 2008 dos Estados Unidos. Eles cresceram muito na década anterior inflando essa merda. Só que uma hora estoura. E parece que a lição nunca é aprendida. Gritando muitas vezes pessoas que realmente querem comprar as casas para morar. E, portanto, agravando o fenômeno das cidades fantasmas, que muitas vezes tem várias casas que já foram vendidas, mas os donos não a compraram para uso. Foi até por isso que em 2017, no Congresso do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, presidente da China, disse: "Casas para viver, não especular",
e aumentou as regulações tentando conter o agravamento dessa situação. De 1997 para 2020. Mas estimula de um lado, tenta conter do outro. É tipo fazer controle de preço. Se deixasse a economia livre desde o começo, não tinha dado essa merda e não precisava ir lá remediar a situação. Então é melhor prevenir do que remediar. A contribuição do setor imobiliário para a economia da China subiu de 4% para 18% e representa uma indústria-chave para a economia nacional, que emprega uma quantidade enorme de pessoas e foi essencial para impulsionar o crescimento chinês ao longo dos últimos 20 anos e contribuindo como um dos componentes de seu milagre econômico. Os caras tiveram um dos setores mais chaves no desenvolvimento da China, uma bolha imobiliária. Depois vão me dizer que o crescimento da China é sustentável, que esse país é estável. Tô vendo. Por isso, o governo chinês, por um lado, tem o objetivo de parar o boom no mercado imobiliário e evitar que mais residências e cidades se tornem fantasmas, mas por outro lado, caso isso aconteça, o desaquecimento do setor de construção vai desacelerar o crescimento econômico. Que vai ter um impacto gigante no PIB da China, que vai desacelerar várias outras indústrias. Então, tipo, cara, agora eles estão num beco sem saída. E agora? A gente continua inflando essa bolha? Chuta a lata pra frente ou a gente para de inflar isso, só que daí a gente vai começar a se ferrar em outros pontos? Pois é, mano. Pois é. Cara, vai ter uma grande crise chinesa em algum momento, eu tenho certeza absoluta. Só que nas notícias, China cresce, China emprega gente, China constrói mega cidades. Mas as cidades são fantasmas. Que tipo de crescimento é esse? Crescimento artificial. Uma hora a conta chega. E elevar as taxas de desemprego. E por mais que a China seja hoje a segunda maior economia... Fora os empregos. Se desaquece o setor imobiliário, o tanto de gente que fica desempregada e vai para outras áreas. Pois é, né? ...do mundo, o país ainda tem uma renda classificada como média, devido ao PIB per capita de 10 mil dólares. E por isso, uma desaceleração econômica agora pode ser extremamente prejudicial na sua transição para um país de renda elevada. Tá, mas no futuro vai ser também. Só que eles vão chutando a lata pra frente. Mas uma hora a conta vai chegar, não tem fuga. Você vai pegar um empréstimo pra pagar outro empréstimo. Uma hora ninguém vai te emprestar. Dessa forma, o governo está sendo muito cauteloso em relação ao mercado imobiliário, mas já anunciou que no seu novo plano de 5 anos, o governo chinês vai mudar a legislação e incluir um novo imposto no mercado imobiliário. Ah, resolvido! Agora tem um novo imposto. Tá de boa, não vai ter crise não. É mais uma forma do governo lucrar com imóveis, mais um incentivo para eles inflarem mais ainda a bolha. O intuito de tornar o financiamento dos governos mais sustentável, aumentando sua arrecadação com impostos, os tornando menos dependente da venda das terras e reduzindo a especulação em torno do mercado imobiliário. Além disso, o governo chinês espera que com a aceleração da urbanização da China, que ainda tem 40% da população vivendo em áreas rurais e vão se deslocar para os centros urbanos, somado a um investimento nos serviços públicos locais, essas cidades fantasmas atraiam gradativamente mais pessoas. Essa é a saída deles. Tem uma galera no campo, tem uma população de bilhões de pessoas, dá emprego pra essa galera, tenta aquecer outros setores da economia, tenta criar uma infraestrutura pra vender essas casas pra gente que realmente vai morar nelas. Então, cara, essa é a fuga da China, sempre isso, um monte de gente pra caralho trabalhando um monte. Vai ser essa a saída pra resolver esse problema. Não sei se vai dar certo, mas eu gostei aí da análise do cara do vídeo. Canal Razão Econômica, muito bom, mano. Claro que eu não concordo com tudo que ele fala, mas ninguém concorda com tudo, né? Isso, por exemplo, foi o que aconteceu com a cidade de Zhendong, que foi declarada como cidade fantasma em 2011, mas cresceu gradativamente e agora conta com 1,4 milhão de habitantes, e é o centro financeiro da província de Henan. Olha lá, deu certo em um lugar já, pelo menos. Conseguiram conter a merda. E também é o caso de Pudong, vista como fantasma em 2012, mas hoje tem mais de 1 milhão de habitantes e é um importante centro de negócios de Xangai. No entanto, somente o tempo dirá se essas cidades citadas no início do vídeo serão realmente ocupadas algum dia. Cara, algumas eles vão conseguir, mas com certeza vai dar merda em algum momento. Eles têm um colapso imobiliário iminente. Já teve uma das maiores empresas
a Evergrande, no ano passado, sofrendo com isso. Na minha opinião, não tem como conter essa merda. É uma questão de tempo, apenas tempo, pra conta chegar. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Bom, pega meu like aí, Razão Econômica, muito obrigado pelo vídeo. E foi isso porque a China constrói tantas cidades fantasmas. Porque tem gente lucrando com isso. Básico.